do ponto de vista de manejar os doentes com infecção, está relacionado nessa escolha do antibiótico. A escolha do antibiótico, como eu falei para vocês, vai depender de alguns aspectos. Então, o diagnóstico é importante. Então, por exemplo, você tem uma suspeita diagnóstica de uma infecção do endocárdio, por exemplo, uma endocardite, né? Então, como que você vai suspeitar disso? O paciente chega com febre aguda, ou uma infecção pulmonar, uma pneumonia aguda, ou uma infecção óssea, uma osteomielite aguda, ou artrite séptica, né? Claro, todas essas doenças acabam tendo direcionamento clínico. Então você vai ter na história algum tipo de direcionamento que te ajuda a suspeitar o sítio infeccioso. Então, se ele tem, por exemplo, uma suspeita de infecção cardíaca do endocárdio, o que você espera que ocorra, né? Ele vai ter febre, tudo bem, a febre sempre é um padrão importante nessas avaliações. E quando você tem infecção de endocárdio, uma das características importantes é a presença de sopro na ausculta. Então vejam só, voltando tudo de novo, né, pessoal? Voltando na anamnese, no exame físico. Então a gente volta à mesma conversa. Então quando a gente vai falar sobre o exame físico, eu estou detalhando o exame físico. Eu estou escutando com detalhe, escutando o sopro, né? Habitualmente o sopro das endocardites são sopros de insuficiência da válvula. Então as válvulas ficam estenóticas por causa da endocardite. Habitualmente ficam insuficientes. Então você pode ter um sopro sistólico na ponta, insuficiência mitral, um sopro diastólico, regurgitativo, de insuficiência aórtica, né? Na área aórtica e paraesternal. Então você precisa dessa informação para você suspeitar que há uma infecção no endocárdio da válvula. Isso é um dado importante. Outro aspecto desses doentes é a esplenomegalia, que é uma característica importante. Então os pacientes costumam ter o baço aumentado. Então, novamente aqui, ó, pessoal, exame físico bem feito, né? Então, você vai percutir o espaço de Traube, você vai palpar o baço do paciente, vai colocar em posição lateral e Schuster para poder palpar. Então, é o detalhamento clínico. E o quarto ponto importante do endocardite são as embolizações. Então, você tem que ver ponta de dedos, orelha, conjuntiva, ponta do pé, né? Abrir a boca para ver se não tem petequia, se não tem algum tipo de alteração petequial na mucosa oral. Então veja que você precisa voltar para o exame físico, sempre está trazendo de volta. Olha a informação importante que você tem. Uma informação dessa, a diagnóstico paciente com febre lá, começa a aparecer algumas petequias de extremidade, olha a informação que você tem. Nunca tinha nada, e fala, nunca tive nada disso, doutor. Aí você vai lá, tá cheio de petequia, né? Então, é um dado muito importante na sua avaliação clínica. Tem que tomar cuidado com isso. Quando eu vou avaliar, por exemplo, doenças osteoarticular, eu vou ter, normalmente, localização da dor. Então, a dor, junto com a febre, vai te direcionar um diagnóstico, né? Uma suspeita diagnóstica. Então, quando são articulações mais de membros, você vai direto na articulação e ver sinal flogístico. Vai ver edema articular, aumento de volume, você investiga se tem líquido ou não na articulação. Então, você pode pedir para fazer uma ultrassonografia daquela articulação para ver se não tem sinais de sinovite, sinais de derrame articular. Então, dá para você ter várias informações importantes. E o paciente com febre, com quadro agudo articular, você tem que pensar, pode ser infecção bacteriana aguda da articulação, uma artrite séptica, por exemplo. Se for óssea a dor, uma osteomielite aguda. Tudo isso é importante na sua avaliação. Na parte óssea, normalmente é dor na área comprometida. E a parte óssea é mais difícil. Por quê? Porque na parte óssea, as alterações de imagem do osso, quando está infectado por bactéria, costuma demorar um pouco para se apresentar. Então, eu estou falando quanto às infecções bacterianas ósseas que não são pós-operatório, que é um pouco diferente. Os pós-operatórios, eles são diferentes da manifestação. Então, ela tem uma manifestação, do ponto de vista clínico, um pouco diferente. Porque você tem aquelas osteomielites primárias. O paciente faz uma bacteremia, infecta o osso e faz osteomielite aguda, sem ter manipulado cirurgicamente, entendeu, pessoal? Habitualmente, essas osteomielites agudas são muito causadas por Staphylococcus aureus, habitualmente. E como é que elas se comportam? Com dor local e febre. Aí você vai investigar. E aí tem que tomar cuidado com a imagem, porque, como eu falei para vocês, demora um pouco para apresentar alteração. Então você vai ter que fazer imagem com mais sensibilidade. Tomografia pode ajudar, a ressonância nuclear magnética também pode ajudar. Então você vai precisar detalhar um pouco, refinar um pouco mais o quadro. Porque se o quadro for muito agudo, realmente as manifestações radiológicas
do osso pode ser difícil de ser detectada. O raio-x simples acaba sendo menos sensível, ele só vai ajudar quando tem uma lesão destrutiva maior ou uma área de sequestro bem definida do osso, entendeu? Então vejam só, é a partir dessas situações é que você vai raciocinando, você vai analisando o sítio de infecção, você vai analisar com isso qual é o tecido, qual órgão comprometido, porque você tem que estar pensando qual antibiótico eu vou usar para aquela biodisponibilidade tecidual, né? Então eu quero uma droga que vá até bem osso, por exemplo. E aí eu estou pensando que na osteomielite, na artrite séptica, eu tenho Staphylococcus aureus envolvido, por exemplo. Habitualmente, oxacilina sensível, vem de comunidade. Então, os Staphylococcus aureus, por exemplo, são grandes responsáveis, né? São cocos gram-positivos que são muito responsáveis por doenças osteoarticulares, muito comum. Então, eles são muito envolvidos nas infecções bacterianas agudas, principalmente primárias. As secundárias pós-cirúrgicas já têm um comportamento um pouco diferente, porque vai depender um pouco da flora bacteriana hospitalar, do uso prévio de antibiótico do doente. Então, toda essa informação você tem em mente, entendeu? Você precisa ter em mente toda essa informação médica para você tomar uma melhor decisão clínica, do ponto de vista do que você vai usar de fato, esquema antimicrobiano, de droga.